Os fundadores da história da galáxia e da Terra, parte 6. Amados criadores, nós somos os fundadores, vindo de vocês na luz infinita e no amor do Criador. O discurso de hoje inicia um novo nível de informação que vem com um aviso de inserção. O material dado nesse discurso e nos seguintes é baseado em informações que foram fortemente suprimidas por certos poderes e influências que estiveram no controle de seu planeta por um longo tempo. É nossa intenção revelar as informações que foram suprimidas e fazê-lo da maneira mais clara e precisa possível. Não temos conhecimento de nenhuma alma em encarnação terrestre que tenha disseminado essa informação no passado com 100% de precisão. Isso se deve à dificuldade de extrair as informações dos registros acásticos. Embora todas as informações no universo estejam disponíveis e gratuitamente para qualquer um que as solicite sinceramente, apenas aquelas almas que não são mais capazes de ser influenciadas pelos conselhos de Hegel e os conselhos draconianos foram bem-sucedidas em passar pelo sistema de distorção colocado nos éteres sobre o seu planeta. Em alguns de seus escritos canalizados, essa distorção etérica é chamada de barreira de frequência. Até recentemente, a divindade não permitiu que mexêssemos nesse campo de distorção etérico. Foi apenas a partir de 1950 DC, em sua linha do tempo, que a intervenção divina incluiu a habilidade de remover campos de distorções etéricos de sua esfera planetária. Em discursos posteriores, examinaremos níveis de véu colocado em sua esfera vibratória e as razões de cada véu. Alguns dos véus são fenômenos naturais relacionados à queda na vibração experimentadas pelas almas da sétima densidade em seu caminho para experimentar a realidade da terceira densidade. Outros foram colocados intencionalmente por várias fações benevolentes a fim de evitar que as chamadas forças das trevas ganhassem muito poder e assim violassem o livre-arbítrio das almas ascendentes. Outros véus foram colocados intencionalmente pelas chamadas forças das trevas, a fim de evitar que as almas ascendentes ganhassem poder suficiente para acabar com o envolvimento de Orion, Draco e Sirian com a Terra, de ganhar muito poder e assim violar o livre-arbítrio das almas ascendentes. Outros véus foram para evitar que as almas ascendentes ganhassem poder suficiente para acabar com o envolvimento de Orion, Draco e Sirian com a Terra, de ganhar muito poder e assim violar o livre-arbítrio das almas ascendentes. Outros véus foram colocados intencionalmente. Que é isto? Visto que aparentemente não há almas terrestres que foram capazes de extrair todas as informações com sucesso, advertimos que esse canal pode não ser capaz de extrair todas as informações. Saura, Shelley e os fundadores não oferecem nenhuma garantia de toda exatidão para qualquer uma das informações canalizadas aqui fornecidas. Pedimos extremos discernimento ao visualizar qualquer material canalizado e encorajamos você a ter cuidado com qualquer material canalizado que afirma ser 100% preciso. Dito isso, precisamos estabelecer algumas bases para o que está prestes a ser discutido. A rebelião luciferiana é amplamente discutida em alguns de seus escritos religiosos, incluindo um livro altamente distorcido chamado Urantia, que pelo que sabemos foi trazido à Terra pelos conselhos de Andrômeda. As informações contidas naquele livro foram oferecidas por várias entidades nos conselhos de Andrômeda, que tentaram acessar os registros acásticos durante o período de 10 milhões AC até a época de Jesus Cristo.
Algumas das informações são precisas e úteis, mas as entidades andromedianas não conseguiram penetrar alguns dos véus que cercam o período detalhado nesse discurso. Portanto, muitas dessas entidades confiaram em informações de segunda mão, fornecidas por vários membros dos conselhos de Betelgeuse, o membro de Sirius A e Sirius B. Muitos dos arcanjos e mestres ascensionados tinham informações precisas pertencentes a esse período de tempo, mas não foram autorizados a disseminar as informações devido às violações do livre-arbítrio e não interferência. As transmissões de energia do nosso grupo, os fundadores de vários outros grupos de alta densidade, são suficientemente capazes de penetrar todos os véus, independentemente de quem ou o que os colocou no lugar. Existem certas visualizações e padrões de código de DNA associados aos portais estelares e portais que devem ser acessados a fim de perfurar os véus. As antigas escolas do mistério existente em vários momentos de seu planeta foram estabelecidas principalmente para mover as almas ao longo do caminho espiritual, até o ponto de serem capazes de acessar esses portais estelares e portais estelares. O sistema de iniciações rituais dado por meio de ordens secretas e não secretas, como a Irmandade dos Maçons, a Rosa Cruz, a Ordem da Rosa Branca, a Ordem da Rosa Púrpura, a Ordem da Rosa Negra, tinha o propósito expresso de ensinar a alma a perfurar os véus. No início dessas organizações, várias almas obtiveram conhecimento dos portais estelares e foram capazes de perfurar alguns dos véus. Tem uma música aí do Tangerina Dream sobre o Secret of the Trees, que fala mais ou menos essas coisas aqui, de passar pelo portal e acessar conhecimento. No entanto, essas almas não evoluíram espiritualmente a ponto de serem capazes de permanecer puras de coração e mente. E muitas abusaram das informações fornecidas devido à falta de discernimento. Eles deram os códigos de DNA a vários grupos de ET polarizados negativamente, o que permitiu a esses grupos entrarem nos portais e portais estelares e causar estragos nos planos astral e etérico da Terra. Ou foram esses maçons que abriram portais para esses grupos. Essas entidades fundiram seus códigos de DNA com os códigos das almas da Terra em evolução. E também o xamã, não foi apenas maçom não, foi xamã também. Tanto diretamente por meio de transmissão de energia, quanto por meio de encarnações em massa. Corrompendo assim a intenção original das ordens místicas secretas e não tão secretas. Todas as escolas de mistério mencionadas acima e várias outras foram infiltradas por fações ET polarizadas negativamente, e como resultado os líderes dessas organizações são controlados em grande parte pelo desejo baseado no ego de poder e controle sobre os outros. Essas entidades fundiram seus códigos de DNA com os códigos das almas da Terra em evolução, tanto diretamente por meio de transmissão de energia, quanto por meio de encarnações em massa, corrompendo assim a intenção original das ordens místicas e não tão secretas. Esse desejo de poder e controle baseado no ego pode ser muito tortuoso e sutil, mascarado como superioridade e orgulho espiritual, por ter alcançado este ou aquele nível de organização. A cada nível atingido, o indivíduo acumula um maior grau de responsabilidade pelo funcionamento da organização e regulação de seus membros. Isso é especialmente perigoso quando o ego está no comando. Existem numerosos líderes mundiais bem intencionados que foram pegos nesses campos de energia polarizados negativamente, enquanto ainda acreditam que estão fazendo a obra de Deus. Esta é uma das razões pelas quais certos elementos dessa informação não foram revelados até agora.
Nós, os fundadores, estamos confiantes de que agora existem almas puras de coração e mentes suficientes que não seriam em nenhuma circunstância. Não estamos dando configurações reais de código DNA durante essa transmissão atual, mas estamos dando os padrões de energia necessários para perfurar os véus. Algumas almas que se sintonizam com essa mensagem serão suficientemente evoluídas para serem capazes de perfurar os véus diretamente. Outras precisarão das chaves e códigos adequados de DNA, que serão fornecidas posteriormente. Não é nossa intenção reter qualquer informação que seja necessária para seus trabalhadores da luz planetários. No entanto, mesmo em nosso nível de consciência e vibração, cometemos o que vocês chamariam de erros de julgamento em termos passados que levaram parcialmente à situação atual na Terra. Pelo que sabemos, não existem grupos de ET ou entidades canalizadas que sejam imunes a esses erros de julgamento. O livre-arbítrio é um princípio complicado e desafiador em todos os níveis da evolução, bem perigoso. Até cerca de 1950 DC não havia virtualmente nenhum controle para evitar que as fações claras e trevas lutassem até o fim. Com o advento do armamento nuclear, tudo isso mudou. A divindade emitiu o decreto da intervenção divina, que a maioria de vocês conhece, permitindo a intervenção direta em certos assuntos, quando foi determinado que tal intervenção impediria a violação do livre-arbítrio de um grande número de almas terrestres. Uma vez que as almas em seu planeta alcançassem uma taxa vibratória interna de consciência de quinta densidade, seu bem-estar é protegido por nossas dispensações, conduzidas fielmente de acordo com o princípio divino. Então, existem pré-requisitos e existem condições. Nós só seremos protegidos quando atingirmos um patamar maior de nível. Isso realmente é muito condicional, é muito material também. Um de seus cientistas, Dr. Hawkins, desenvolveu uma escala vibratória que é bastante rudimentar, mas um tanto útil, e usaremos essa escala para apresentar nosso ponto aqui. Aquelas almas cujo nível de calibração interna é 500 ou acima, ou cujo nível de calibração externa é 400 ou acima, automaticamente entram em um campo protetor de energia gerado por nossos membros e certos outros grupos de alta densidade envolvidas na implementação da dispensação divina. Nesses momentos, existem aproximadamente 16 milhões de almas em seu planeta vibrando nos níveis indicados ou acima. Ou isso quer dizer aqueles que puxam o saco deles, que louvam-nos, etc. Tenha em mente, amados criadores, essa não é uma hierarquia ou dispositivo para se sentir mais ou menos digno. Todas as criações de Deus são dignas. Todos em seu planeta merecem o amor de Deus. Lógico, até os cachorros, até os gatos, até os animais inteiros. Não existe uma alma indigna de ser salva. De qualquer forma, não se trata de ser salvo. Trata-se de ter acesso aos portais estelares, portais necessários para ajudar a humanidade a se libertar dos efeitos da rebelião luciferiana, que discutiremos em um momento. Apenas aquelas almas com mentes e corações puros têm permissão para acessar as chaves e códigos sagrados de DNA e entrar nos portais estelares, portais responsáveis por manter os véus da ilusão em seu planeta. Qualquer alma que deseja sinceramente ser livre pode ser livre. Esta é a lei divina. Peça e receberá. É tão válido hoje como era no tempo de Jesus. No entanto, existem certas salvaguardas incorporadas ao éter e regiões astrais de seu planeta que foram necessárias para respeitar o livre-arbítrio das almas em evolução em seu mundo. Teremos mais a dizer sobre isso mais tarde, mas nesse ponto continuaremos com sua história. Existem certas salvaguardas incorporadas ao éter e regiões astrais. Então quer dizer que, sei lá, isso inclui ou a terra gata, ou quando a gente morre no outro plano astral.
tem leis lá e não tem livre-arbítrio. O período pré-lemuriano em seu mundo corresponde aproximadamente a 10 milhões AC, até cerca de 1 milhão AC. Durante esse tempo, seu mundo se recuperou lentamente do grande dilúvio e as formas de vida começaram a proliferar novamente. Após a destruição de Maldek e da atmosfera de Marte, muitas dessas almas vieram para a Terra e reencarnaram, somente aí no Novo Mundo, nas Américas, aumentando dramaticamente a população. A Terra era uma vez principalmente uma selva tropical com cerca de 90% de cobertura de água e apenas regiões polares eram frias em comparação. Eu acho que não, eu acho que isto é recentemente. Antigamente era mais frio e a vegetação era azul, não é verdade? Semelhante atrai semelhante, como as almas de Maldek e Marte continuaram vindo para a Terra, a taxa vibratória da Terra caiu para corresponder às suas vibrações. Não me diga. Ou as pessoas aqui foram retiradas para esses ET vinham para cá. Isso que está acontecendo aqui novamente. A maioria das crianças que eles dizem são Blu-ray, isso e aquilo, crianças cristal, isso e aquilo. Nada mais são que almas de ET. Se você vê em seu ombro, você vai tomar susto quando você vê o que está lá no embrião dentro. E por isso que hoje em dia as crianças são cada vez mais rudes, alguns até dando tapa na cara da mãe. Eu não digo criança, digo adolescente, de 12, 14, 15 anos de idade. Aqui na Ásia eu vi esse vídeo. Então você vê que eles estão trazendo mais seu povo de lugares mais regressivos do que leva-se a ser humano, entende? Quer dizer, eles são mais agressivos até que nós, os seres humanos. Eles estão sendo reencarnados agora, nesse tempo e época. Desde os anos 70, do final dos anos 70, que as almas foram não muito evoluídas. Entretanto, agora, nesse período do século XXI, elas estão cada vez mais pior. Quando você vê uma gracinha, 2, 4 anos, ele é fofinho, né? Fofinho. Respondendo a mãe, brigando com a mãe, os mais velhos, mas quando cresce, cuidado, acaba enquanto é tempo. Acaba aquele comportamento enquanto é tempo, viu? Senão, quando crescer já é tarde. Eles vão fazer acontecer com você. Quando o nível de consciência da Terra caiu abaixo de quinta densidade, as almas de sistemas vizinhos foram capazes de acessar os portais estelares, portais ao redor da Terra, que não eram regulamentados naquela época, exceto pela lei da atração. Que a lei da atração que nada. Embora os Oriones e Draconianos já tivessem um ponto de apoio na Terra, eles vieram aos trancos e barrancos, uma vez que a vibração caiu abaixo na quarta densidade. Sei. E quem fez tudo isso cair na quarta densidade? Quem retirou os indígenas daqui? Quando eu digo indígenas, eu digo pessoas tribais. Novamente, tenho que falar isso. Foram outros povos da terra, Nederdal, Romanídeos, isso e aquilo. Quem retiraram eles para colocar ET, almas de ET aqui? Quem? Quem foi o responsável? Esse aí tem que responder e não dar desculpinhas. Passar desculpinha, desculpinha farpadas, que logo vão ser descobertas como fraudes. De qualquer maneira, isso acaba com esse material número 6, né?